muito bem-vindos ao nosso episódio do Em Destaque, por aqui onde você acompanha uma conversa aprofundada e relevante para o Espírito Santo, o que é uma temática muito relevante para o desenvolvimento do nosso estado. Obviamente, para a população capixaba também está atenta às engrenagens que fazem o nosso estado andar na economia e também no desenvolvimento. Mercado e negócios andam juntos também com o desenvolvimento social. A gente vai entender um pouco mais, inclusive, de um setor que se tornou uma grande engrenagem do Espírito Santo. Obviamente, graças a um trabalho que já é colhido, né, com seus frutos de décadas, mas que se posiciona ainda melhor quando a gente fala, então, da questão logística do Espírito Santo, mas, obviamente, também trazendo vagas de emprego, recolhimento de impostos. Estamos falando do setor atacadista capixaba. E hoje nós vamos, então, destrinchar ainda mais tudo isso com você e com o nosso convidado presente hoje. Participa do nosso Em Destaque, César Bressan, ele que é vice-presidente do Sincades, que representa toda essa potência. Bressan, muito obrigado pela presença e bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Que bom. Queria que você falasse inicialmente, né, do setor atacadista e distribuidor, né? Quando a gente ouve esse termo, o que ele significa na prática no Espírito Santo? O setor atacadista e distribuidor é esta grande engrenagem, como você mesmo usou essa expressão, para ligar os setores produtivos, para ligar essa mola propulsora que é a indústria e que é o porto aqui do Espírito Santo. Então, ou seja, o setor atacadista aqui do Espírito Santo se desenvolveu bastante, se tornou hoje um grande hub distribuidor para o Brasil. O Espírito Santo é o grande distribuidor do Brasil, é o grande abastecedor do Brasil hoje através da sua logística muito bem desenvolvida, através dos seus distribuidores que estão aqui posicionados. Excelente. Então, como eu falei até no começo, né, um trabalho que foi feito, né, por muito tempo, com muita dedicação, né, obviamente, dos empresários, empreendedores, lideranças, e, obviamente, também tem que ter uma parceria do poder público, né, das políticas públicas. Isso não é algo que pode ficar menor nessa conversa. Mas se a gente olhar, né, quando que esse desenvolvimento engrenou, Bressan, e que fase aí do Espírito Santo que a gente teve essa potência ainda mais, então, reafirmada? É verdade, a gente já vem com esse desenvolvimento há décadas, né? Vou colocar aqui os primeiros benefícios, os primeiros incentivos vieram na época de 2000, 2002, por aí. Mas ele, de fato, aconteceu mais forte agora nos últimos anos. A gente saltou de 2022 até 2025 de uma arrecadação do Estado de 2,2 bilhões para 6,6 bilhões de arrecadação. Olha só, o Espírito Santo hoje já conta com 29% dessa arrecadação do ICMS no setor atacadista distribuidor. Isso é muito importante. Para nós também é até um orgulho muito grande de estar proporcionando esse desenvolvimento do Estado. Eu sou um grande entusiasta aqui do Espírito Santo, sou cachoeirense, e então gosto muito de falar do meu Estado e falar do desenvolvimento dele. O orgulho do cachoeirense tinha que vir no potinho disso, né? Que é muito bom. Mas é esse olhar também, né? Que não tem, por exemplo, isso apenas restrito à região metropolitana, né? Ou seja, a gente tem um setor que ele está fazendo esse desenvolvimento em vários municípios capixabas, Brasil? Sim, sim. Hoje são 78 municípios do estado, né? E existe pelo menos um distribuidor atacadista baseado em 75 municípios, ou seja, a gente está em praticamente todos os municípios do estado com o setor atacadista funcionando de alguma forma. Então, ou seja, olha a distribuição que faz isso, olha os empregos que são gerados nessa região, o desenvolvimento, isso é muito bacana. Tem um ponto que você já ressaltou, que é a questão da arrecadação. Só que a arrecadação ela é uma medida do que está sendo movimentado, né, no setor. Então, é proporcional por causa das alíquotas, né? Ou seja, se ela é bilionária na casa de mais de 50 bilhões, quanto que o setor também não movimenta, né? Pois é. Então, ou seja, o Estado criou uma série de benefícios aqui, não só para o compete atacadista, mas também o de importação, o de venda de e-commerce e tal. Então, ou seja, existe uma série de produtos que chegam por aqui, que são armazenados aqui, ou seja, a disponibilidade de estoque daqui fica muito melhor e aliado a esta logística muito bem desenvolvida, né? Ou seja, se a gente for contar hoje, o Espírito Santo conta hoje com uma área de mais de 3,6 milhões de metros quadrados de área de armazenamento. Olha só que interessante. Então, ou seja, você imagina isso espalhado nos 75 municípios, né? Claro que a região da Grande Vitória acaba ocupando aglomerando um pouco mais disso, liderado naturalmente pela Serra. A Serra tem mais de 900 distribuidores atacadistas hoje sediados por lá, acompanhado por Vila Velha,
depois acho que vem Cariacica, Viana, Vitória. Isso faz 61% dessa área e desses distribuidores atacadistas, dessas empresas. Mas Cachoeiro, por exemplo, é um forte hub também, uma forte área de distribuidor atacadista. E no norte, Linhares e Colatina também fazem isso. Aracruz vem se desenvolvendo bem também. Daqui a pouco está chegando por lá com os novos portos e tal. Mas o Espírito Santo tem que tá crescendo muito. Tem muita coisa bacana chegando. Tem um porto no sul do estado também, Presidente Kennedy. Tudo isso vai colaborar. E nós, como setor atacadista, vamos ter que colaborar muito mais a partir do momento que esses portos começam a se desenvolver. A nossa logística, nossa capacidade de armazenamento, isso vai ser fundamental. Então, essa ligação, acho que é muito importante talvez você ajudar a gente a desenhar, né? Porque quando a gente observa ou pensa, né, no porto, até porque o capixaba vive o porto, né? O porto de Vitória no centro. Dentro de casa. Nossa vista realmente, né? A distância de um braço, né? Se a gente pensar na grade ali. Mas acho que a gente não enxerga essa movimentação, obviamente, porque tem os containers e tudo. Essa potência toda, né? Como que essa ligação foi sendo cada vez mais fortalecida ao longo dos anos, do porto com tamanha quantidade de metros de armazenagem, né? Da casa aí dos milhões de metros, 3 milhões e 600 mil, como você falou, né? 3 milhões e 600 mil. Eles estão intrinsecamente ligados, né? Para ter tanta capacidade, é porque o porto também é eficiente. Isso, né? Essa eficiência. E o escoamento entre eles. É por isso que o hub logístico é tão falado para o setor? O hub logístico é a mola principal disso daí. Ou seja, a gente tem espaço de armazenamento, naturalmente tem mais produtos armazenados, mais disponibilidades disso. Mas se vocês não tivessem uma logística muito forte, muito bem estruturada, essa distribuição não aconteceria. Então, realmente é fundamental a logística que fez esse negócio acontecer. E o Espírito Santo está de parabéns em relação a isso. A gente desenvolveu essa logística ao longo dos anos e isso tem trazido mais empresários para cá. O empresário, ele quer confiança em função das políticas, mas ele também quer a segurança de que aquilo vai realmente funcionar. Como isso já vem se desenvolvendo de décadas aqui, e a gente já está aqui agora maduro nisso, ele enxerga o Espírito Santo realmente como um potencial muito grande, vê segurança no investimento daqui, né? E além de economia, o Espírito Santo tem custos mais baixos, oferece uma segurança maior, ou seja, é realmente uma vantagem melhor para ele. Aproveitando esse tema, né, o próprio Sincades Forte, ele também ajuda a atrair novos empresários, novos investidores para esse setor no estado? Sim, o Sincades é o grande, vou chamar de professor aqui da coisa, né? Então, quem quer se instalar por aqui, procura o Sincades, procura para que ele seja o orientador, e ele vem mostrando as potencialidades, dependendo do tipo de produto que ele vai distribuir, do tipo de trabalho que ele vai realizar. Ele vai até indicar determinadas regiões, vai até trabalhar nesse sentido. Então, acho que essa é a nossa grande missão hoje, de estar aqui apoiando o empresário que quer vir trabalhar aqui no Espírito Santo. Isso é muito bacana. Eu me sinto até muito orgulhoso disso, porque são décadas de trabalho e quando a gente vê esse desenvolvimento acontecendo, esses investimentos pesados acontecendo, eu fico muito feliz com isso. O que você, na sua vida profissional, viu mudar tanto assim, Bressan? Eu vi mudar muitas empresas mudando o seu perfil, mudando seu crescimento, muitas empresas familiares daqui com um crescimento fantástico e fazendo frente a grandes distribuidores nacionais. Isso a gente coloca, eu já venho de um mercado já há muitos anos, conhecendo esse mercado nacional, e hoje a gente vê empresas aqui, né, atacadistas, fortes e consolidadas. Eu falo, puxa vida, que bacana, que resultado bonito que o Espírito Santo está fazendo. Então, como eu falei, sou um entusiasta do Espírito Santo e gosto de falar bem. E está no lugar certo, então, para falar bem e nos aproximar ainda mais, né? Acho que quando a gente passa a ter entendimento, gente, dessa potência, né, do setor do Espírito Santo, a inovação que teve que ser aplicada, né? Porque não era apenas uma questão de uma armazenagem, até onde eu posso puxar pela memória, né, Bressan, inclusive, mas só para me comunicar aqui nessa parte com quem está nos assistindo, não é apenas uma questão de botar uma caixa, tirar uma caixa, né, saber de onde aquela caixa tem que sair, onde ela tem que chegar. Inclusive, muita inovação e até robotização para tudo isso ficar mais eficiente, para reduzir custos, para o setor, obviamente, ser ainda mais saudável, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Houve essa transformação mesmo intensa, interna do setor? Interna do setor. Como eu falei, empresas aqui
familiares, empresas pequenas que foram se modernizando. Hoje a gente é exemplo de hub logístico aqui para o Brasil, muita coisa automatizada, muito armazém, realmente que é um benchmark para outros por aqui pelo Brasil. E o Brasil hoje, a gente representa um percentual muito grande das vendas interestaduais, né? Então, ou seja, antigamente, em 2002, mais ou menos, a venda interestadual representava 7,5% do PIB do Espírito Santo. Hoje, ela já é mais de 17% do PIB do Espírito Santo. Então, ou seja, realmente um pilar muito importante. Nossa arrecadação já é quase 1/3 e nossa presença no PIB também é muito importante. Pois é, um aumento de 151% na arrecadação, né? Um número aqui que eu tinha anotado antes, né? De 2022 a 25. É impressionante mesmo. Pois é. Isso, olha só. Acho que não tem parâmetro, assim, se a gente pensar, né, nos setores econômicos. Então, mas se a gente for ver, o que o empresário precisa para estar investindo no Espírito Santo? Ele precisa de segurança. Então, ele vê a segurança, todos esses regulamentos do ICMS para Compete, para Investe, para outros mais, eles estão no regulamento do ICMS do Estado. Então, ou seja, isso não é um contrato firmado particularmente, nem nada. Então, quem vem de fora vê essa segurança jurídica, que é muito importante, e o Espírito Santo ele vem de uma série de governos muito responsáveis também. Então, ou seja, essa responsabilidade, essa continuidade, a gente não teve assim nenhuma uma interrupção no meio desse caminho aí. Né? Isso foi muito importante também para manter essa segurança. O empresário precisa disso. Na hora que ele viu a segurança, ele veio investir, ele veio trazer modernidade e veio trazer mais oportunidade de emprego e desenvolvimento para o Estado. E, ou seja, toda essa arrecadação, todo esse desenvolvimento também traz, através do Fundo de Participação, desenvolvimento dos municípios também. Então, ou seja, isso mais de 2 bilhões aqui são distribuídos no Fundo de Participação para os municípios. É muito dinheiro. Pois é, né? Exato. Não, olhando esse número, ele sozinho já é muito dinheiro, mas quando se a gente fosse, né, descer ao nível do município, o que chega para ele nessa arrecadação, às vezes é o fundamental para algum investimento ali, né, que pode parecer menor, mas é o fundamental para aquela economia, né, local ou microeconomia, como se fala, se fortalecer, né? É isso. Excelente. Tem um ponto aí, nessas proporções todas, que eu acho que é muito legal, que e o Bressan vai poder nos ajudar aqui a entender, o Espírito Santo, no contexto do PIB nacional, ele tem uma fatia proporcional a quase o seu tamanho, né? 2%. Isso. Às vezes varia um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas 2%. Quando olha o mercado atacadista distribuidor, 8%, né? 8%, é verdade. O pequeno gigante aí mostrou a cara nessa hora, né? Como que pode essa potência toda de um estado que tem, obviamente, né, leituras de que São Paulo é vizinho, né, de região pelo menos, né? Sudeste. Mas, enfim, área de influência de São Paulo, Rio, Minas, Bahia. Como que a gente consegue despontar justamente nessa área? Bom, essa é a prova clara de que o Espírito Santo é o grande distribuidor para o Brasil. Para o Brasil. Essa é a prova clara de que essa nossa localização geográfica foi muito favorável. Ela está no meio do litoral brasileiro, está muito bem posicionada para fazer distribuição para o Nordeste. Esse canal de distribuição está muito bem posicionado para atender Centro-Oeste e Sudeste. Sudeste hoje, para o setor atacadista, representa um pouco mais de 60% das vendas. Mas, ou seja, o resto das regiões também são atendidas no Brasil inteiro. Então, ou seja, a movimentação é muito maior. Em termos de Brasil, ela é 8% da movimentação interestadual. E sendo que o PIB do Espírito Santo é só praticamente 2%, como você falou. E é verdade. Então, ou seja, mais um motivo para o capixaba se orgulhar. Que bom. E quando a gente olha assim, e aí pego a sua experiência de novo de leitura de mercado, Bressan, de fora, como é que eles olham o Espírito Santo? Né? O que vocês fazem? Tem esse tipo de pergunta? O que está acontecendo lá? O que vocês fazem? Ainda tem esse tipo de pergunta? Aliás, o que vocês estão fazendo? Porque acho que o que a gente está fazendo já devia ter sido reconhecido bastante tempo, não? A quem olha de fora, eu olhava pelo menos de fora, como assim, o Espírito Santo tem os seus mecanismos por lá e tudo mais, mas isso já foi... Os incentivos, né? Os incentivos. Então, isso às vezes era olhado para o nosso concorrente, para um atacadista que estava de fora, como uma coisa ruim. Entretanto, os outros estados também, de uma certa forma, criaram seus benefícios, criaram seus incentivos por lá. Exatamente. Hoje existe uma cópia até entre os estados, essa possibilidade. Ou seja, aí hoje eles enxergam o Espírito Santo como realmente um benchmark, como um exemplo a ser seguido de melhoria de estrutura,
de seriedade nas políticas, o que é fundamental. O empresário, como eu falei, o empresário gosta de seriedade, gosta de segurança, entendeu? Então, isso é fundamental. Então, hoje em dia, quando ele vê o Espírito Santo, ele não vê mais aquele estado que estava atrapalhando o negócio dele lá. Ele vê uma oportunidade de estar aqui para continuar se desenvolvendo, continuar crescendo na sua distribuição. Excelente. Lembrando que o César Bressan é vice-presidente do Sincades Espírito Santo, então a gente tem esse olhar justamente aprofundado e relevante por quem vive o setor, ajudou a construir, né, o setor atacadista e de distribuição do Espírito Santo. Então, acho que é muito relevante quando essa palavra chega até você através do nosso Em Destaque. Agora, Bressan, você usou passou uma vezinha aí, se eu não me engano, na sua resposta, né, a questão do e-commerce. E o e-commerce hoje, né, não sei se é grande parte, mas realmente uma fatia muito importante de tudo que acontece também nessa área, né? Quando que essa transformação foi já identificada aqui no estado? Então, colocar esse perfil do estado também de ser, naturalmente, pelos seus 3 milhões e 600 mil metros quadrados, né, de armazenamento e tudo mais, proporcionou também que esses hubs de distribuição de venda digital se instalassem por aqui. O Espírito Santo também criou um benefício, assim como os estados também têm, para atrair mais essas empresas para cá. E essa é uma tendência mundial e transformadora. E até os negócios em si estão se transformando muito em função dessa compra digital. A geração, hoje em dia, ela está muito mais digital e a gente até analisa em nossos negócios mesmo, né, quando a gente vai falar um pouco de venda, falar em termos comerciais, analisar essa mentalidade nova do comprador, esse novo comportamento dele, né? E então, o Espírito Santo, mais uma vez, está aí capacitado para isso. Excelente. Eu lembro quando uma grande empresa, né, de renome internacional surgiu, né, a confirmação de que se instalaria, né, num determinado condomínio logístico, aí parecia algo assim, inatingível. Nossa, olharam para cá. Puxa, como é que eles acharam o Espírito Santo? Mas também depois dessa primeira, meu amigo, foram todas as grandes marcas hoje estão presentes aqui, praticamente. Isso né? mesmo. Os grandes operadores logísticos, essas empresas de e-commerce. Sem, aí acho que é importante saber, né? Sem canibalizar, né? As nossas. Exatamente. Como que dá essa matemática que você pensa? Porque, na verdade... Não é uma competição direta? Não é. Uma coisa agrega a outra. Isso, uma coisa agrega a outra. E eles acabam sendo, vamos colocar assim, parceiros de negócio. Entendeu? Legal. Parceiros de negócio. Eu também uso aquela estrutura dele para poder fazer uma distribuição dos meus produtos também, entendeu? Então, ou seja, eu posso usar aquele hub de distribuição dele. Então, hoje está muito, muito interconectado, entendeu? Você não consegue mais ser um sozinho, um único naquele setor e fazendo a sua distribuição, não. Os trabalhos são interconectados, o e-commerce está interconectado com o setor atacadista muito, muito... Umbilicalmente, vamos dizer. Tem uma questão, gente, se a gente pode falar de dados assim, né, tão precisos, obviamente não é porque uma empresa perguntou para outra completamente. E aí que mora, acho que, o papel muito forte do Sincades, né? De agregar tudo isso. Porque hoje, informação, dados, né, são preciosos, até para definir, obviamente, também decisões, né? Então, quando tem, por exemplo, a última pesquisa que mostrou isso, né, a pesquisa Atacado e Distribuição no Espírito Santo em Dados, né, que o Sincades até trabalha para que a gente conheça ainda mais esses números, mostra essa potência, mesmo igual você falou agora, né? A gente acha que é quem está fora, né? Acha, nossa, eles são concorrentes, estão brigando? Não, eles, inclusive, né, compartilham. Isso. E compartilhar dados para um setor forte torna ele ainda mais relevante? Isso mesmo. A gente encomendou uma pesquisa, o professor Calimã fez um trabalho muito bacana. Excelente. Apresentamos isso para o governo, até para mostrar não só a força do comércio atacadista aqui do Espírito Santo, e também as nossas preocupações aí em função do futuro aí. Mas é importante quando a gente mostra esse número e alguém lá de fora enxergar também. Então, ou seja, isso foi até para mostrar um pouco para quem está querendo ainda investir no Espírito Santo, para quem ainda está em dúvida em investir aqui, a segurança que tem, o crescimento que é apresentado. Então, ou seja, essa pesquisa, esse relatório que foi encomendado e foi muito bem apresentado pelo professor Calimã, ele traz esses números, assim, números realmente impactantes, impressionantes. Porque é justo. Se você olhar o número no varejo, né, ou retirado apenas de um grupo, de setor de um município,
pode parecer menor ou menos relevante, mas juntar todo mundo deu... Isso anima o empresário lá de fora. Então, a gente quer, às vezes, trazer mais empresário para cá, trazer mais desenvolvimento para o Espírito Santo. E é fundamental quando a gente apresenta esses números, porque, como eu falei mais uma vez, o empresário precisa de segurança. Quando ele vê segurança, ele investe. Sim. E os empregos gerados nesse setor? Como é que anda esse número também? A princípio, quando a gente fala mercado atacadista, distribuidor, a gente fala basicamente voltado para comércio, mas não necessariamente é só comércio. Você imagina que você precisa de armazenamento, então você precisa dessa turma toda da logística, você precisa do pessoal de TI, de gestão. Então, ou seja, são muitos empregos, muitas categorias por aí. E hoje em dia, conseguir mão de obra está cada vez mais escassa aqui no Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo aqui, conseguir mão de obra especializada aqui está cada vez mais difícil. Mais desafiador. Mais desafiador, é. Tem um ponto aí, curiosidade própria, mas acho que também serve, né, para quem está nos acompanhando. Pelo menos eu já ouvi dizer que os galpões logísticos, dependendo, obviamente, do perfil, eles têm funcionamento 24 horas. Tem funcionamento 24 horas. Isso aí, nós temos que atender o Brasil inteiro toda hora. Não pode parar? Não deve parar, não deve parar, não. Isso porque o navio está chegando, a indústria está produzindo, o mercado está consumindo. Você faz compra pela internet de noite, quando você chega em casa, depois do trabalho ali, né? Todo mundo faz isso e no dia seguinte você quer estar recebendo. Então, em poucas horas, se você fizer a sua compra em até poucas horas, você ainda vai ser despachado hoje ainda. Então, ou seja, isso está funcionando muito bem. Essa logística toda que o Espírito Santo desenvolveu durante esse tempo todo proporcionou essa possibilidade. Isso é muito bacana, essa velocidade que tem acontecido aqui é muito legal. Pois é, essa operação 24 horas, por isso que, para não fugir da mão de obra, né, requer que, né, em um certo número, existam as pessoas comandando ali o que for automático, mas também lá dentro, né, na operação, nessas 24 horas. Né? Verdade. O que faz essa demanda ser ainda mais preciosa. Preciosa, exatamente. Felizmente, uma das coisas que atrai aqui o Espírito Santo é que a nossa mão de obra ela é um pouco mais barata do que a mão de obra de São Paulo, do que a mão de obra de Minas e tal. O Espírito Santo tem mais umas duas vantagens, na minha opinião. O custo de armazenamento aqui é muito mais barato, né? E a segurança que o Estado proporciona também. Então, são três fatores que tem uma mão de obra bacana, ele tem um custo de armazenamento menor e apresenta uma segurança melhor aqui, uma segurança pública melhor. E isso também, mais uma vez, traz segurança para o investidor. Só para assim, a gente também lembrar, pelo menos uma conversa recente que eu tive com o pessoal da Transcares, né, que tem a ver com o transporte, pelo menos terrestre, porque tem o ferroviário, o aéreo, né, o marítimo, mas no terrestre, o Espírito Santo tem uma das menores taxas do Brasil, não só do Sudeste, eu ia falar. Mas isso dá a segurança para esse transporte acontecer, né? Então, o investidor, o empresário sabe que, né, naquele trajeto, né, do Espírito Santo, chegada ou saída, é muito mais chegada às vezes, eu acho, né? Para poder, então, se levar, obviamente... Não, é muito mais saída, por incrível que pareça. É mais saída? É, porque no fim das contas... Calma aí. Eu vou chegar nessa parte, então. Mas só para finalizar a questão da segurança na estrada, né? É reconhecidamente, né, o território capixaba um ponto aí de menos problemas para esse investidor, né? Inclusive, olhar para a gente como alocar os seus recursos, né? Para essa parte. Mas vamos lá, mais saída? Porque no fim das contas é uma coisa meio que parada, naturalmente, ou seja, 3 milhões e 600 mil metros quadrados. As compras são compras interestaduais, são importações que chegam por aqui, com armazenamento aqui para vendas interestaduais, ou seja, fazer esses 8% do PIB aí, 8%, né? Do comércio interestadual, é porque tem realmente um trabalho. Mas, ou seja, só o ano passado a gente vendeu 170 bilhões de comercialização interestadual, né? Então, ou seja, é isso tudo que movimenta. Então, ou seja, chega por aqui, armazena, nós temos disponibilidade, temos velocidade pela logística e estamos fazendo essa venda chegar mais rápido no nosso cliente. E, na verdade, o atacadista distribuidor nada mais é do que aquele cara que faz chegar a mercadoria de forma rápida e segura para o cliente, né? Então, ou seja, nós não estamos falando de cliente final, estamos falando de revendedores, estamos falando de lojas que vão revender, então, ou seja, nós estamos falando de atacado, né? Claro que o cliente final vai ser atendido por essa turma do hub de venda de e-commerce e tudo mais, né? Mas nós aqui estamos falando de atender clientes que vão revender isso lá na ponta. Então, ele precisa ter segurança, ele precisa ter rapidez. Você precisa, na verdade, então, proporcionar para ele agilidade e uma oportunidade dele ganhar mais dinheiro mais rápido na frente.
Esse é o negócio. Acho que isso é legal, né, das mercadorias. E talvez não passa pela compreensão total nossa, mas tem muita mercadoria pequena com valor agregado gigantesco, né? Os eletrônicos, medicamentos. Então, quando isso ganha essa eficiência aqui no Estado, né, e toda essa segurança que você bem lembrou, né, Bressan, acho que isso cria ainda mais reforço para o setor, né? E mais importância para que essa marca, ou essa empresa, ou esse atacadista esteja, então, presente no Espírito Santo. E são mercadorias de alto valor agregado. Mas se a gente pensar, e foi lembrando de outra coisa, não só o nosso alimento passa por isso também? Passa também. Não é, né? É isso mesmo. Para chegar na nossa mesa, passou também. Passou também, pelo setor atacadista. Setor atacadista também. Então, ou seja, ele criou essa estrutura para poder fazer isso, fazer uma seleção de qualidade, fazer chegar de uma forma rápida para lá. Então, é fundamental. O setor atacadista, como eu falei, o papel dele é entregar rápido, é fazer com que lá na ponta, aquele comerciante lá na ponta, seja bem atendido, dê uma oportunidade dele ganhar dinheiro de uma forma rápida lá. Que bom. E quando eu falei sobre, né, a gente ter uma ilusão ou, né, um pensamento ainda antigo sobre pega uma caixa daqui e bota dali. Né, tira do porto, do caminhão, bota na prateleira, aí houve a compra, tira da prateleira, bota no porto ou no caminhão. Não é mais isso. Né? Não é só isso. Não é só isso, né? E, inclusive, um copo como esse, acho que até onde eu sei, você identifica ele naquele mundo dentro de um galpão logístico. Você sabe onde que ele está, esse copo. Né? Essa tecnologia é muito bacana. Como que isso foi aprimorado? Pois é, hoje em dia, alguns distribuidores já possuem até uma etiqueta de radiofrequência, RFID, né? E onde você pode passar até com o drone mesmo, assim, no meio do galpão do almoxarifado, e ele já sai reconhecendo todo o estoque e tudo mais. E, naturalmente, toda essa tecnologia hoje de separação e tudo mais, né, essa informatização, né, fez com que o seu galpão fosse otimizado. Então, não necessariamente na sua prateleira está lá uma sequência numérica dos códigos do produto. Naturalmente, mais perto da embalagem, da separação, são os produtos com mais giro, e eles, às vezes, fora de ordem. Quem vai achar aquilo é um robô, quem vai achar aquilo é o seu sistema. Né? Então, ele está lá com o endereçamento correto e tudo mais. Então, isso você vê sendo muito bem executado nos grandes armazéns logísticos aqui. Que bom. É muito legal. Até drone no armazém, fiquei surpreso. Tem bacana. É legal porque você pode fazer uma contagem, fazer um inventário até, às vezes, com essa etiqueta de RFID. É muito legal. Que legal, gente. Olha que modernidade. Isso é muito bacana. Por isso que conversas aqui fazem essa diferença mesmo. Tem muita coisa nova chegando. Nossa conversa está indo já para uma reta final, mas acho que é importante saber também, e a sua análise nos ajuda nisso, por exemplo, quando a gente ouve assim, construção de galpão logístico, né, de condomínios logísticos, já nasce com aquele espaço contratado, né, muitas vezes já demandado por um perfil, porque galpões logísticos têm que ter seus perfis, às vezes refrigerado, né, ou com determinado, né, pé direito, altura, número de prateleiras, para determinada vocação já. É assim? Tem muita empresa especializada para construir galpão já encomendado pelo distribuidor. Então, ou seja, ele é uma empresa construtora que já atende determinados tipos de distribuidores, de produtos. Então, eles já estão aqui no Espírito Santo produzindo já com já tem essa demanda já própria, né? Mas, naturalmente, tem muita gente aí investindo em galpões, investindo em infraestrutura para que o Estado continue crescendo. Eu acho muito bacana isso, porque quando a gente vai aí pelo interior e vê, às vezes, no interior, numa cidade pequena, um galpão daquele, olha o fulano que está aqui, que bacana, né? E eu fico muito feliz com isso também. Excelente, que bom. Sul do estado, então, né? Você falou de Cachoeiro. Cachoeiro. Já vi alguns galpões lá que... Não é? Realmente. Isso mesmo. Muito bom. Agora, Bressan, só para a gente também, então, terminar, né? Acho que é importante ressaltar o papel do Sincades, como já fizemos, mas, assim, as contrapartidas sociais dele, né? Acho que foi, inclusive, historicamente, uma das organizações que mais teve presença quando a gente olhava cultura, né? Questão de patrimônio. Sincades teve, acho que, momentos em que o Espírito Santo era realmente, assim, terra escassa dessas iniciativas, né? O Sincades liderou muito isso, né? E, obviamente, também se fortaleceu ao redor desse posicionamento. Então, acho que a gente tem que valorizar, né, não só o momento agora, mas o que foi essa construção. É verdade. O Instituto Sincades. O Sincades tem um instituto, chama Instituto Sincades, onde ele faz essa ação cultural, vamos colocar assim, né? E apoiamos diversas
diversas ações culturais, fizemos algumas reformas, ajudamos a comprar. Me lembro numa época que, se eu não me engano, o piano do Teatro Carlos Gomes, né, foi comprado, foi doado veio até, me lembro, veio um camarada lá da Alemanha, sei lá, de alguém para poder fazer a afinação do piano e tal, era uma coisa muito bacana. Então, ou seja, a reforma daquela igreja de Queimados, e uma série de livros publicados e por aí vai. Virou patrimônio nacional recentemente. Exatamente. Então, ou seja, eventos que o Instituto fez em prol da cultura capixaba e, ou seja, mais uma vez, valorizando o Estado do Espírito Santo, trazendo, resgatando, às vezes, a cultura daquele local, né? Isso é muito bacana. O Instituto Sincades fez e faz ainda esse trabalho de uma forma muito bacana. Já fez muito mais, hoje em dia faz conforme as suas possibilidades. Não, mas é isso, justamente porque a gente, né, não desprezar nada que foi feito e valorizar o posicionamento atual, lembrando de tudo, né, que o setor representa. Né, falei de contrapartida social, mas o próprio recolhimento de impostos não deixa de ser, né, uma contrapartida também para a sociedade, ainda mais bilionário, como a gente já viu aqui, porque os números realmente são impressionantes. Que bom, né? Queria agradecer, viu, Bressan, sua passagem por aqui. Obrigado por trazer informação, mas, acima de tudo, mostrar como que o setor ele está tão forte realmente para que justamente passe aí reforma tributária, né, que obviamente não dá para fugir dela, mas encarar um fator também, um posicionamento necessário, mas preservando o que a gente tem de ganho no Espírito Santo. Que bom, eu fico feliz. O Espírito Santo se transformou com o sistema atacadista, né? E, como eu falei, esse desenvolvimento para cá trouxe desenvolvimento para o Estado, gerou empregos ou seja, conectou os mercados de vários locais do Brasil através do Espírito Santo aqui. Fico muito feliz com isso e obrigado pela oportunidade aqui de Eu que agradeço. Mostrar um pouco os nossos números. Imensamente. E retribuo o abraço lá a todas as lideranças do Sincades. Tá bom? Obrigado. Que obviamente abraçam todo o setor também. Obrigado a você também que nos acompanhou, saindo muito mais informado então desse nosso episódio do Em Destaque e para valorizar justamente esse setor que obviamente tem números tão grandiosos, mas é aquele que está gerando emprego aí possivelmente perto de você ou próximo ao galpão logístico que você viu aí surgir numa cidade mais próxima também, onde você passa, né? Ao redor do Espírito Santo, né? Se a gente tem uma potência capixaba hoje, é graças a um trabalho que foi construído a muitas mãos, mas tem que ser valorizado desde agora mesmo para tudo que ainda virá. Até a próxima, então.